Olá, nós estamos, né, numa mega transição planetária, não é mesmo? E é importante que eu acho que a biologia, os biólogos, né, têm um papel muito importante nessa mega transição. Né? De um lado nós temos hoje o aquecimento global, né, e a consequente mudança climática. Né? Do outro lado nós temos o potencial nuclear, né, correndo o risco de ser controlado pela inteligência artificial. Né? E entre esses dois extremos, né, terríveis extremos, né, as religiões separadas alimentando a indústria de armas. Quer dizer, é uma mega transição única. Né? Ela é indicativa de uma série de fatores. Né? Um deles é que o homem não deu certo. Né? O homem, hoje em dia, né, com esse paradigma da competição, né, ao pé da letra, né, em todas as dimensões da atividade humana, né, então ele realmente ele não deu certo. Né? Então o momento agora é um momento feminino. Né? Eu acho que ao lado, né, em sintonia com essa mega transição que nós estamos passando, né, a biologia também precisa fazer, como outras ciências também, né, mega transições, né, para elas se situarem no contexto atual, né, da necessidade, naquilo que elas são úteis, o mais úteis hoje. Existem algumas utilidades hoje que são prementes, que são para ontem. Né? Entendeu? E uma delas é a biologia detectar nas profundezas genômicas, né, uma macro diferença entre animais e homens. Né? Porque se essa diferença não for encontrada, uma macro de qualidade, uma diferença estrutural, é não quantitativa, é qualitativa. Né? Então, se essa diferença não for encontrada, nós não temos chance de sobrevivência. Né? Eu acho que essa meninada que está aqui, né? Essas biólogas do futuro, né? Tá? Nós não teremos chance. Então, né, vamos admitir que, né, ter uma perspectiva otimista que existe uma diferença, macro diferença genômica entre animais e homens, escondida nas profundezas genômicas. Né? E para se dedicar a este tema, as biólogas, o lado feminino da vida é muito mais apto, porque ele é maternal, ele é naturalmente receptivo às novidades. Né? A mulher não tem medo do desconhecido. São 9 meses. Né? Com os bebês no útero. Tá, que paciência, hein? 9 meses. Entendeu? Uma capacidade muito mais de percepção sensorial, sensitiva, de sensibilidade. Né? Então eu acho que as biólogas do futuro, né, caberá a elas se interessarem pelo tema da diferença animal-homem. Né? Os homens estão muito ligados hoje que trabalham na biologia, principalmente aqueles que estão em evidência, né, estão ligados à ortodoxia, né, à fixação em conceitos do passado, mesmo do passado próximo, né, que também estão sujeitos a mudar. Né? A história da biologia, desde o darwinismo, é uma mudança, sem excluir os princípios básicos do evolucionismo. Certo? Mas o próprio evolucionismo, a nova teoria sintética da evolução, ela introduziu novidades conceituais. Né? E agora a biologia evolutiva do desenvolvimento, mais ainda. Então nós temos esse livro, aqui que eu acho que, né, do Sean Carroll, esse livro maravilhoso, né? Só que ele faz umas anotações, né, ele faz umas citações, como todo biólogo, né? Vamos dizer assim, entre parênteses,
com aquele impulso yang masculino que, né, que os homens, o DNA humano é praticamente igual ao DNA, por exemplo, do chimpanzé, né? Certo? E baseado em conclusões, por enquanto, desses dois níveis de observação, né? Do nível genômico daqueles genes, nossos velhos conhecidos, né? Que tratam do preenchimento das formas, certo? E desse nível, né, dos genes determinantes das formas, que foram objeto da Evodeva, né, e tem sido das pesquisas dessa importante área da biologia. Certo? Então, baseado nessas duas camadas, né, não só o Shanker, o livro é maravilhoso, tá? Entendeu? É uma obra-prima, certo? Só que na conclusão, certo? Macro conclusão, né? Ele afirma algo que ele não tem certeza, né? Que a ciência não disse nada sobre isso ainda, né? Os experimentos, por enquanto, estão dizendo que nessas duas camadas, né, os genes que atuam na embriologia animal também atuam na embriologia humana. Quer dizer, não há diferença entre nós. Qualitativa, só quantitativa. Tá? Mas nós estamos afirmando, com base também em experimentos, em observação, tá? Tá aqui o site Zoosemiótica Sensorial e o A Diferença Animal Homem no DNA, entendeu?.com.br, que existe um caminho para se ter a perspectiva de que existe uma diferença. Certo? Certo? Então nós estamos recorrendo ao elemento feminino, né? Então esse vídeo, a biologia, o papel da biologia na transição, na mega transição planetária, é dedicado a elas, a essas biólogas do futuro, que não são tão do futuro, mesmo as biólogas do presente, que têm essa tendência receptiva. Então eu vou agora, gente, vamos começar o vídeo agora. Numa série que está no YouTube, no canal Torogênio, né? Está escrito Biologia na Transição Planetária, que tem, por enquanto, uns 10 vídeos. Tá? Nós colocamos essa ilustração, essa figurinha aqui, né? Essa inversão. Né? Eu vou explicar um pouquinho dessa inversão um pouco mais detalhadamente, né? Recordando o que foi dito nesses vídeos. Né? Foi dito nesse vídeo, esse vídeo inclusive é dedicado a bióloga que seja do signo de Câncer, tá? Que seja do signo de Câncer, que é um signo sincero. Então você que é bióloga, que pode trabalhar inclusive na biologia, na Evodeva, na biologia evolutiva do desenvolvimento, né? Tá? Nessa área-chave, né? Então você está trabalhando ali, você é do signo de Câncer. Então eu estou fazendo um questionamento a você. Não sei se você reparou como o seu corpo psíquico, a sua psique, né? A sua psique, ela é introvertida, né? Voltada para dentro. Né? O movimento é de um acolhimento do lar, da família, né? Um recolhimento. É um recolher, um acolher. Olha o movimento. Tá? É assim, ó. Né? É uma retração, está para dentro, era um ir para dentro. Né? A pessoa do signo de Câncer, ela tem, né? Ela observa os elementos do ambiente e introjeta esses elementos e trabalha esses elementos dentro de si. Né? Analisando, investigando, certo? Dando a prioridade à família, aos seus. Não é? Então recolhe uma proteção, tá certo? Um movimento retrátil. Agora olhem vocês com um espírito de liberdade e criatividade, independente de teorias e do compromisso que vocês têm com os livros de biologia atuais. Essa característica de retração que o seu corpo psíquico tem, maravilhosa, né? De voltar para dentro, né? Essa característica também acontece no animal caranguejo. Entendeu?
né? Você passando as férias, né? Está na praia, na beira de um manguezal, né? Observe os caranguejos, né? Aquele corpo retrátil, o mesmo movimento que você tem na psique, eles têm no corpo físico. Tá? Então, nesse vídeo que nós fizemos anteriormente, que é o vídeo 10 daquela outra série que eu lhes falei, a gente não é concluir, a gente pensa, né? A gente sonha, a gente intui que a mesma entidade que direciona, certo, o meu corpo psíquico a esse tipo de movimento característico, ao seu, se é do signo de Câncer, ele também direciona o animal caranguejo, o corpo do animal caranguejo. Olha, esse aqui é após nascimento. Olha que interessante. Atua após nascimento. Agora, esse aqui atua antes do nascimento, no período gestacional, né? Na embriogênese do animal caranguejo, orientando a formação, né, retrátil deste artrópode. Olha que interessante. Mas a gente conclui, inclusive eu falei nos vídeos, que é a mesma entidade genômica. Vamos esquecer a palavra genômica, porque aqui ela tem sentido à primeira vista, né? Total. Porque esse caractere que eu estou lhes falando, ele atua orientando o caractere retrátil do artrópode, fazendo com que ele seja retrátil, com as devidas consequências anatomofisiológicas que se operam na embriologia. Tá? Mas esse... Tá? Mas ele está aqui no corpo físico, é normal. Então está aqui, no genoma, é lógico. Fenótipo, genótipo, está no genoma. Agora aqui é no corpo psíquico, então a gente não dá para a gente falar agora. Em outros vídeos nós vamos conversar sobre isso. Mas agora não. Então vamos tirar esse caráter de genômica e dizer apenas a mesma entidade, o mesmo caráter que atua aqui, atua aqui. Só que aqui atua após o nascimento, aqui antes do nascimento. Olha, existe uma inversão. Interessante. A inversão é um conceito-chave, hein? Inclusive na física, na química e na biologia. Então existe uma inversão. Bom, esquece. Vamos nos ater, né? Vocês, biólogos do futuro, que vão se dedicar, vamos dizer, por exemplo, na área da Evrodev, né? A pesquisar em biologia de artrópodes, vocês vão ver que no fundo, existe esse caractere. Por exemplo, orientando sensorialmente a formação retrátil do artrópode. Agora, em você que é do signo de Caranguejo, esse caractere não atua. Porque ele atua após o nascimento. Você concorda? Ele atua depois. Que eu vou falar aquela palavra, certo? Ele é um caráter astrológico, aquela palavra proibida. Mas como vocês são mulheres, né? E têm um coração aberto, né? Têm uma mente aberta, né? O futuro do planeta está entregue a vocês, inclusive na biologia, por que não? Tá? Então vocês podem considerar que aqui está desativado, né? Então, animal, homem, antes e depois do nascimento. Aqui é o período gestacional. Aqui funciona esse caractere que eu estou lhes falando. Tá? Que vai ser descoberto por uma de vocês, hein? Ou por algumas. Tá? Agora aqui não. No ser humano não. Ele não. Esse tipo de caractere não atua. Porque só atua após nascimento. Aqui ele está desativado. Aqui ele está ativado. Aqui ele está ativado no animal, orientando a formação embriológica do corpo. Né? Depois ele perde a função, ele vai executar uma outra coisa. Então, desativado. Desativado, desativado. Ativado, ativado. É uma inversão. Tá? Desculpa. Essa inversão, a gente precisa acreditar que existe, né? Porque senão não tem esperança. Né? Tá? Agora, de acordo com o Sean Carroll e outros, né? Tá, que são, né, biólogos de ponta, né, maravilhosos, né, trabalho fantástico, tá, entendeu? Só que agora o bastão está com as mulheres, entendeu?
Tá? Então existe uma diferença, uma macro diferença, que pode ser estendida a outros animais conforme, tá aqui ó, na diferença animal-homem no DNA e no zoosemiótica sensorial. Nesses sites estão explicados, estão expostos esses animais que substituem a drosófila, né? A genética evoluiu graças à drosófila. Tá? Agora, o tema da diferença animal-homem, ele vai evoluir através de animais próximos e no atual momento, tá? Então aqui nós temos uma ideia da natureza da diferença. Certo? A natureza, qual a característica dessa diferença? Tá? Então alguns animais, por exemplo, o elefante não está aqui, nem o hipopótamo, mas está o cachorro, o gato, né? O touro, tá? O caranguejo, né? Certo? O bode, a cabra. Tá? Então os animais próximos estão nos servindo de base para uma investigação linguística sobre o que acontece nas profundezas genômicas. Né? A linguagem, gente, ela é mais sutil do que o órgão. Isso é uma outra inversão que nós vamos ter que fazer quando a gente se aprofundar, quando você se aprofundar no genoma. Né? Existem algumas, em relação ao processo evolutivo, né? A seleção natural continua na diversidade, mas existe uma seleção primária, uma evolução primária. Na evolução secundária, que é a darwiniana nossa, né? Tá? O órgão determina a linguagem. A evolução do órgão determina a linguagem. Agora, na primária não, é o contrário. A evolução da linguagem que determina o órgão. Então nós vamos para uma área desconhecida ainda. Certo? Então o que quiser nos acompanhar, né, há outros vídeos que nós vamos prosseguir na série Biologia na Transição Planetária. Tá? Eu aguardo vocês lá. Tá? Obrigado.